Então sejam muito bem-vindos. Eu sou da GL Viper, sou especialista em ataque às dívidas e nessa super aula eu vou mostrar para você como proteger o salário do banco em 30 dias. E quando eu falo em proteger o salário em 30 dias, eu tô falando com uma galera que tá penando aí há algum tempo com o banco, o salário caindo e o banco pegando. E como eu sei que parece ser muito surreal ser possível proteger o salário, principalmente porque eu imagino que você já tenha tentado alguma coisa ou tentado negociar, eu acredito que melhor do que eu te mostrar que isso é possível, é eu mostrar para vocês pessoas reais que estão vivendo isso, ou seja, que conseguiram proteger o salário do banco em 30 dias. Então eu quero mostrar alguns casos para vocês, vou colocar aqui e vou lendo junto com vocês, tá? Então eu coloquei na tela aí para vocês o caso do Rafael Garcia, tá? Olha o que o Rafael me fala. Hoje tive a minha primeira vitória, a resposta sobre a proteção do meu salário. Solicitei via Banco Central e Procon e recebi no meu e-mail a resposta e consegui até passar o meu empréstimo para boleto. Eu achei que isso não era possível. Já fiz a portabilidade para o Inter, só sucesso, e tá aí o documento com a proteção salarial dele. Mas não para no Rafael não. Vamos ver mais um caso? Simone Santos, de agosto de 2022. Preciso compartilhar com vocês. Tô seguindo à risca o método, consegui cancelar as autorizações do débito, meu salário está protegido. Leiam aqui comigo, o bebê não estava querendo negociar, mas por ter sobrado dinheiro eu consegui quitar os meus empréstimos, recebi meu salário integralmente. Simone, com salário protegido. Mais uma aqui para vocês, Madre Estela, minha aluna, em março, esses dias postou para mim, 1 mês aplicando o método exatamente. Salário protegido com sucesso, Dagi. Queria que você visse os funcionários do banco feito umas barata tonta com cada papel que eu dava para eles. Consegui cancelar nos 2 bancos a autorização de débitos. Deus, como tô feliz. Essa história da Madre foi super engraçada. Fátima, Dagi, acabei de chegar do banco, salário protegido. A atendente já foi logo me ameaçando, dizendo que ia continuar descontando tudo, mas eu segui firme e disse que trouxe a solicitação de cancelamento de descontos. Ela disse que isso não era possível, foi falar com o gerente dela, ouvi um homem mandando ela procurar no Google a resolução 4.790. Depois falou com o chefe, não sei de quantas vezes, disse que ia ser encaminhado para o jurídico, mas no fim das contas, salário protegido, como ela colocou aqui no comecinho pra gente. Então, com esses 4 casos, o que eu quero trazer para você aqui? Que não importa, anota isso, não importa qual seja a sua situação, você também pode proteger o seu salário como essas pessoas. Não importa se você ai meu Deus, porque meu trabalho é assim, porque meu trabalho é assado, você também pode proteger o seu salário como essas pessoas que eu mostrei. E eu tô frisando isso, porque quando eu falo de proteção salarial, a maior coisa que eu escuto é, não dá. No meu caso, não dá. No meu caso, não tem como. No meu caso, não dá. E eu quero dizer para vocês de onde veio o que eu vou falar aqui para vocês. E quando eu quero contar para vocês de onde veio o que eu vou trazer para vocês, é para que você entenda que eu não tô falando aqui da cadeirinha da educadora financeira. Então, hoje eu tô aqui na cadeirinha da educadora financeira, especialista em ataque às dívidas, fazendo uma live no YouTube para tantas pessoas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu já estive aí, calçando os seus sapatos, tendo meu salário 100% integralmente pego pelo banco, sem ter a menor chance, a menor possibilidade de poder ver a cor do meu dinheiro no final do mês. E para piorar um pouco mais, eu trabalhava para eles, eu trabalhava no banco. Então, eu fui gerente de banco durante 8 anos. E para resumir um pouco a minha história para vocês, eu entrei no banco muito novinha. Eu comecei a trabalhar muito cedo, trabalhei numa churrascaria. E lá com os meus 19 anos, depois de um processo seletivo, eu realizei o grande sonho da minha vida, que era trabalhar no banco. Naquela idade, eu olhava para as meninas do banco e pensava assim, gente, deve ser o máximo trabalhar no banco. Elas andam bem vestidas, bancário ganha bem, trabalha das 11 às 4, que o pessoal achava também, como todo mundo, que bancário trabalhava das 11 às 4.
4. Então, trabalhar no banco, para mim, era um sonho, literalmente falando. Só que eu, assim como você, não tive educação financeira. Eu comecei a pagar as contas da minha casa, sustentar a minha casa muito cedo. E quando eu entrei no banco, com 19 anos, como eu falei, eu já pagava as contas da minha casa. Eu já pagava aluguel, já pagava água, enfim, comprava mercado. Eu já tinha ali a responsabilidade, mesmo ganhando um salário mínimo, tá? E eu entrei no banco ganhando um salário mínimo mais ticket alimentação. Só que logo que eu entrei no banco, me foi liberado todas aquelas opções de crédito que tem na vida de uma pessoa comum. Então eu tinha acesso ao consignado, eu tinha acesso a empréstimo, naquele direto na conta, eu tinha cartão de crédito, eu tinha limite. E, cara, eu não queria muita coisa na minha vida. Eu não era uma pessoa, assim, que queria comprar bolsa de marca. Cara, eu só queria viver a minha vidinha tranquila. Eu queria ter um carro, eu queria ir morar sozinha, eu morava com a minha mãe ainda, eu queria ir morar sozinha, eu queria viajar de férias, eu queria poder chegar no final do mês, como todo mundo, e falar assim, ufa, as minhas contas estão pagas. Então, eu não era uma pessoa que tinha, assim, umas viagens na maionese de gastar além do que podia, até porque eu ganhava pouco, eu não ganhava tanto dinheiro, eu ganhava um salário mínimo e um ticket de alimentação nessa época. Só que, conforme esse crédito me foi liberado, esse cartão de crédito, esse limite, eu comecei a usar. E eu comecei a passar por aquela situação de, entra mês, eu pagava as contas, mas não sobrava nada. Aí o que eu fazia? Eu usava do negativo e comprava no cartão de crédito. E isso começou a acontecer. Eu trabalhava no banco, trabalhava no HSBC nessa época, o meu dinheiro caía, o banco descontava a parcela do empréstimo, a fatura do cartão de crédito. E eu não sei como é que era na vida de vocês, mas pra mim isso era normal. Então, assim, eu não achava que eu tinha um problema. De forma alguma, eu achava que aquilo era um problema. Eu vivia ali um dia de cada vez, comprei meu carro, consegui financiar meu carro, pagava R$800 de parcela do carro, fui promovida, virei gerente. Com 22 anos, mais ou menos, eu já era gerente de banco. Então, eu tava vivendo desse jeito, no negativo, e usando o limite da conta, nome limpo, não tinha nenhuma conta atrasada, mas todo mês era aquele sufoco. Meu Deus, será que o cartão de crédito vai dar até pro final do mês? Então, assim, isso foi acontecendo e foi normal. Até que começou a faltar dinheiro. E quando eu falo faltar dinheiro, as pessoas pensam assim, ela não conseguiu ir na baladinha no final de semana. Eu tô falando de faltar dinheiro, de chegar no final do mês, eu sentar dentro do meu uninho para ir trabalhar e olhar pro ponteiro de gasolina e ver que o carro tava na reserva. Sabendo, naquela época não tinha internet banking, gente. Aí o que tinha? O cartão de crédito, a conta já estava estourada, o salário ia cair daqui 2 dias. E eu ir rezando pra gasolina não acabar, parar no posto de gasolina, morrendo de vergonha, sem saber se ia dar para abastecer o carro. Então, assim, isso aí foi uma das coisas que eu passei. Eu ainda achava que estava tudo certo. Recebi o salário, mais um mês, sobrevivemos, a gasolina durou até o dia do pagamento. Só que isso foi virando uma bola de neve. Todo mês eu pagava muito juro, até que eu peguei um determinado dia, minha vida mudou, aconteceu um monte de coisa. Nessa época eu já estava morando com uma amiga, eu já era gerente, ganhava um salário de 3.500 mais ou menos, e aí, num determinado mês, o banco depositou o meu salário. No que o banco depositou o meu salário, ele descontou os consignados, descontou o cartão de crédito, e quando eu olhei a conta corrente, não tinha nada. Nada, gente, zero. A conta estava estourada, ou seja, eu tinha 3.000 de limite e a conta ficou estourada. Óbvio que a minha fatura do cartão estava alta, porque eu usava o cartão para passar o mês. E aí, naquele momento, eu tive a brilhante ideia, que eu chamo da pior coisa que eu fiz na minha vida. A minha brilhante ideia foi, eu já sei, eu vou fazer um empréstimo. Eu vou juntar todas as minhas dívidas numa parcela só, porque aí eu vou conseguir pagar. Porque aí vai dar certo. E, como eu era bancária, eu tinha acesso a esse crédito. Então, eu não fiquei assim pensando muito. Para mim, foi uma ideia genial. Aí, talvez está se perguntando, mas por que você não foi falar com o seu gerente? Morria de vergonha de pensar que aquilo que eu estava passando, eu falava assim, não, é só uma bagunça, isso é normal, faz um empréstimo aí e resolve. Naquele dia eu decidi fazer o tal do empréstimo, aquele que fica disponível na conta, assim, fica disponível ali na conta. E ali eu peguei 30 e poucos mil reais, dava 33 mil reais. O dinheiro caiu na conta
Eu paguei o aluguel. E assim, turma, eu não sei se vocês já passaram pelo perrengue de não ter dinheiro para pagar o aluguel e não saber como é que você ia falar pro dono da casa que você não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Não tinha como pagar a luz. Eu não tô falando de R$ 400, de R$ 500. Eu tô falando assim, o aluguel que é da minha kitnet era R$ 500, a luz era R$ 150 e eu tinha que passar o mês. Eu tinha que abastecer o carro. Então, não era faltar um pouquinho. A conta ficou estourada, literalmente falando no dia do pagamento. E eu imagino que alguém aqui já tenha passado por isso. Então, quando eu fiz esse empréstimo, eu pensei, meus problemas acabaram. Fiz um empréstimo de 30 e poucos mil para pagar em 48 vezes de R$ 1.865. No outro dia, graças a Deus, aquele dia eu falei, ufa, resolvi meu problema. Mais um empréstimo, mas resolvi o problema, né? Cheguei no banco, fui lá com a ideia de quitar os outros empréstimos que eu tinha, quitar o cartão de crédito, quitei tudo. Quando eu sentei na minha cadeira para trabalhar, eu fui colocar num papel 48 vezes de 1.865. Eu, gerente de banco, não tinha feito essa conta. O empréstimo que eu tinha pego de R$ 33 mil aproximadamente se tornou uma dívida de R$ 89 mil. Então eu peguei os 30 para pagar 90, falando de forma arredondada para vocês, tá? Naquele momento eu levei um susto. Mas eu não tinha o que fazer. Eu pensava, não tem outra solução. Eu trabalho aqui, o meu salário cai aqui. O banco vai pegar o meu dinheiro sempre. Isso aqui que eu fiz foi certo. E ali, a partir dali, eu me dei conta que com 23 para 24 anos de idade, se eu somasse esse empréstimo com o meu carro, eu devia mais de R$ 100 mil, dava R$ 126 mil. Com 24 anos de idade. Tudo isso porque eu não devia, eu não gastei R$ 100 mil. Eu peguei 30 para pagar 90 para o banco. E aquela ali, a partir de agora, seria minha vida. Eu poderia dizer para você que minha vida acabou aí. Poderia dizer para você assim, não, minha vida acabou. Mas lá no fundinho, eu falei assim, não, eu vou dar conta de pagar. Eu ganho 3.800, eu pago esses 1.800, pago meu aluguel, pago combustível, vai dar. Tem ticket, de vez em quando entra férias, 13º. E nesse momento que a minha vida foi andando, o banco fazia o que muito provavelmente acontece com você. Caía o meu salário, já vinha descontado os consignados, esse empréstimo, descontava a fatura do cartão. E 60 dias depois que eu tinha feito o empréstimo de juntar tudo numa parcela só, eu já estava no negativo de novo. E aí eu comecei a fazer o que a gente tem que fazer quando a gente está nessa situação? Corta gasto. A culpa é sua. E aí eu vivi o que eu chamo de pior fase da minha vida. Porque ninguém sabia o que eu estava passando. Eu ia no mercado, eu tirava as coisas do carrinho, eu comecei a fazer minha própria marmita. E aí eu fazia marmita e eu comprava um pacotinho de frango. E eu não acho que eu passei o ó da dificuldade. Mas eu era gerente de banco, gente. Gerente de investimento. Era meu cargo dentro do banco. Ganhando os R$ 3.800, fazendo marmita e pegando um pedacinho de frango para almoço, um para janta. Quando tinha carne. Quando não tinha que fazer só um ovo ou quando eu não ficava sem almoçar. Não, eu vou ficar sem almoçar. À noite eu como. Então, assim, pode parecer fútil, porque de fato eu não tinha filho. Então o sofrimento era só meu. Só que passar por isso me colocou num looping de sofrimento, de chegar no ponto de eu falei assim, eu não tem mais razão de eu viver. E aí eu entrei em depressão, obviamente. Sono, não tinha mais vontade de ver ninguém, não tinha mais vontade de sair. Eu me tornei uma pessoa literalmente insuportável, porque eu só ficava dentro de casa, eu não podia ir na esquina tomar um sorvete com um amigo, com uma amiga. E como eu falei, eu era jovem. Eu sou uma pessoa, hoje eu tenho 34 anos, isso faz 10 anos, mas eu era uma menina, eu me considero que eu era uma menina muito nova, solteira, e eu vivi aquele sofrimento e eu sempre volto atrás e penso assim, e se eu tivesse filho? E quando eu namorava, e meu namorado perguntava, por que você tá sempre sem dinheiro, você é gerente de banco? E eu guardei aquele sofrimento pra mim. Então, trabalhar no banco, que antes era um prazer na minha vida, se tornou um inferno, literalmente falando. E para encurtar essa história com você, eu, por não saber negociar, tinha medo de negociar, eu trabalhava no banco e não tinha coragem de pedir uma negociação. Trabalhava no banco e não sabia como proteger o meu salário. Eu passei 4 anos da minha vida pagando essa dívida, comendo mal, sem dormir, tentando pagar de trás para frente a cada dinheiro que entrava,
Saí do HSBC e fui para o Santander, peguei todo o dinheiro que saí do banco, fui lá e tentei amortizar o empréstimo de trás para frente. E para resumir tudo isso para você, eu consegui quitar a minha dívida. 2 de dezembro de 2016 foi o dia que eu quitei todas as minhas dívidas. A um custo muito caro. A um custo muito caro. E a partir do momento que eu consegui sair das dívidas, no outro dia eu pedi demissão do banco. Por quê? Eu sabia que aquilo que o banco fazia, que o banco não queria ajudar ninguém. Com o passar desses anos, tentando sair das minhas dívidas, eu comecei a enxergar o que era banco de verdade. Ter ido para um banco como o Santander, e aqui eu posso falar porque eu trabalhei lá, é um banco mais rígido, um banco mais duro nas cobranças, na forma de fazer banco, me fez ver o que era o banco de verdade. Que eu, sentada naquela cadeira de gerente, tinha que enfiar nos outros a faca que tinha me machucado durante anos da minha vida. Ninguém sabia pelo que eu estava passando. As pessoas souberam pelo que eu passei pela internet. Então, assim, na internet eu contei, a minha família levou um susto quando eu contei o que eu passei na internet. Porque eu não contei pra ninguém. Eu vivi tudo isso calado. E desde o dia que eu saí do banco, a minha vida tá aqui todo dia. Através da internet, que foi um canal que eu encontrei, dizendo, você pode sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E hoje, eu tô contando como que isso veio chegar nas minhas mãos para você, porque ajudando milhares de pessoas, hoje eu já posso falar milhares de pessoas, são mais de 4.000 alunos que eu tenho, eu sei que a primeira etapa para uma pessoa sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar é proteger o salário. Um mecanismo que existe há mais de 10 anos e que milhares de brasileiros não sabem utilizar. Então eu tô aqui para dividir isso com você, porque isso já quase acabou com a minha vida. Por Deus, não acabou com a minha vida. E eu imagino que hoje isso acaba com a vida de muita gente, e eu tenho certeza absoluta que quando você entender que não precisa ser desse jeito, que não precisa ser assim, que o que eu passei é comum na vida de muitas pessoas, mas não precisa ser assim. E todo dia eu tô aqui dizendo, não precisa desse jeito, não precisa desse jeito, não precisa ser desse jeito. E antes de te contar o que você tem que fazer, eu vou começar dizendo para você o que você tem que parar de fazer. O que você tá fazendo errado, como eu errei, achando que tá acertando e que na verdade tá te afundando ainda mais nessa escravidão financeira. Porque esse é o nome que eu dou para quem está fadado e amarrado e o banco pegando todo o seu salário. Isso é escravidão. Não tem mais escravidão no Brasil, mas quem não tem salário porque o banco pega tudo, me desculpa se esse termo é muito forte para você, mas pare e pensa, se você trabalha e seu dinheiro vai todo para o banco, o nome disso não é escravidão? Pois é, e é uma escravidão que infelizmente você muitas vezes na tentativa de acertar, amarrou o próprio pé na corrente lá no banco. E agora você vai começar a entender que isso não precisa ser assim. Antes de eu começar a falar o que você precisa parar de fazer, eu queria ouvir de vocês. Alguém que está aqui já passou pelo que eu passei? De não ter dinheiro para carne, de não ter dinheiro para o mercado, de não saber se a gasolina vai dar até o final do mês porque o banco pega todo o salário, eu quero que você coloque aqui para mim se você já passou por isso. Porque às vezes eu conto a minha história para as pessoas e as pessoas falam assim, nossa, eu vivi isso também. Nossa, eu passo por isso também. E a única razão de eu contar tudo isso pra você é pra você entender que não é só você que passa por isso e que isso pode ser diferente. Olha a quantidade de pessoas já falando pra mim que sim, estão em escravidão financeira, que sim, já passaram por isso. Então assim, ó, a partir do momento, ó, a Maria colocou, Rosiane colocou, Neuma, Nasa, Elizabeth, olha a quantidade de pessoas no chat falando, já passei por isso, já passei por isso. Então, o que a gente precisa começar a entender aqui agora? Proteção salarial, primeira coisa que eu vou falar é o que não é proteger salário. Proteger salário não é dar calote. Proteger salário não é arrumar um esqueminha para não pagar o banco. Proteger o salário não é
querer tirar o consignado da folha. As pessoas que têm consignado têm uma pira com isso. Eu quero tirar o meu consignado da folha. Empréstimo consignado não sai da folha. Enfia isso na sua cabeça que sua vida vai ser mais feliz, tá? Empréstimo consignado é na folha e isso é contratualmente combinado entre o banco e a empresa que você trabalha hoje, seja ela pública, privada ou INSS, e consignado não sai da folha. Proteção salarial tem a ver com o que acontece com o seu salário depois da folha. Então, o consignado tem como negociar, com certeza tem, mas proteger o salário não é tirar o consignado da folha. Se você é empresário, ou seja, você tem um CNPJ, essa aula não vai fazer nada com coisa nenhuma para você, porque você é dono de empresa, você manda no seu dinheiro, você é o empregador, na verdade. Então, se você tem MEI, essa aula não vai servir para você. Se você é autônomo, você é como se fosse seu próprio chefe. Então, você tem o poder de mexer o seu salário. É como eu vou mostrar aqui um pouco sobre a livre opção bancária. Então, o autônomo vai aproveitar essa aula. Mas o que eu quero enfiar na cabeça de vocês antes de eu começar a falar aqui? O que eu vou falar aqui não é ser desonesto, não é dar calote, não é achar um esqueminha para não pagar o banco, não é tirar o consignado da folha, porque isso não tem como. E se alguém tá falando para vocês que tem como, cuidado, isso pode ser um charlatanismo, porque não sai, consignado não sai da folha. E o que eu vou falar aqui serve para autônomos, mas na grande maioria daqui, então 90%, 95% dessa aula é para você. O que é proteger salário? Para você que é assalariado de prefeitura, estado, governo, governo federal, se você é de empresa privada, se você é das Forças Armadas, se você é militar da aeronáutica, da marinha, do exército, se você recebe pensão ou benefício do INSS, eu vou falar aqui com todo ser humano que caminha sobre a terra e ganha salário. Então, se você recebe salário, o que eu vou falar aqui serve para você. Ó, a Eli acabou de colocar, hoje entrou um dinheiro em uma das minhas dívidas de 2.000 e pouco, quitou por 9.000. Ah, legal, Eli, que você quitou uma dívida mais barato. Muito legal, parabéns, tá? Agora, quando a gente vai começar a falar de proteção salarial, por que a DAGE vai me ensinar a proteger o meu salário? Por que a DAGE vai me ensinar a proteger o meu salário em 30 dias? O que isso muda na minha vida? Eu imagino que você está sofrendo porque o seu salário cai lá no banco e, como você entrou na bola de neve das dívidas, o banco pega tudo e o que você tem que fazer? Usar o dinheiro do banco. Então, eu trouxe até uma figurinha para mostrar para vocês. Vocês não riem do meu meio pedagógico, mas eu trouxe para mostrar para vocês eu falei que são os meus copinhos da conta salário. Deixa eu ver se vocês vão enxergar, vai dar para enxergar. O que tá acontecendo com vocês hoje? Na prática, tá? Pra gente falar de proteção salarial. Fiz uns dinheirinhos aqui, ó, um salário de 300, mais 300, mais 300, mais 100 reais. O que acontece? O seu emprego tá aqui, ó. O seu emprego tá aqui e o seu salário é R$1.000. O que acontece? R$300 é do consignado, já fica lá, tá? Tô considerando um salário de R$1.000. R$300 fica lá e é o consignado, dá para negociar, mas fica lá no consignado. Hipoteticamente, sobrou R$700 para você, hipoteticamente. O seu emprego, ele paga o seu salário, muito provavelmente, ou não, por uma conta salário. E automaticamente é igual música de funk, quica. Quica em mim, senta em mim, quica em mim, quica aqui e vem pra cá, tá? Então assim, o dinheiro quica aqui e vem pra cá. Só que aí quando o dinheiro cai aqui, o banco fala assim, seu salário não é seu, ele é meu. Então 300 vai pagar o empréstimo, 300 vai para pagar a sua fatura do cartão de crédito e cobrir a conta. Isso aqui é o resto. É o resto que sobrou para você, R$100. Você não tem como passar o mês com R$100, né? Aí o que você faz? Usa o limite. O patrão tá aqui, o senhor de escravos tá aqui para te emprestar o limite. 10% juro, tá? Pode usar, fica à vontade. Ó, o juro, ó, 10% de juro. Ó, tem o cartão também que você pode passar. E assim é a sua vida, todo mês. Aí você vive com o dinheiro que é seu já era, o banco pegou. Você vive com o dinheiro do banco e no mês que vem acontece tudo de novo. O dinheiro cai aqui, vai para cá, o banco pega uma parte, aí você vai fazer um novo empréstimo, aí você vai fazer uma renovação de 13º, aí você vai pegar um consignado. Então,
o erro número 1 que uma pessoa que quer negociar as suas dívidas, que quer sair de uma escravidão financeira, que quer sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, comete, é deixar o salário na conta corrente do banco que tem dívida. Então, quando a pessoa tem esse esqueminha que eu acabei de mostrar aqui, do dinheiro sair, o banco pega aqui, tem o limite dele, o dinheiro sai do teu emprego, quica na conta salário, vem para a conta corrente, o banco pega tudo, para que o banco vai negociar com você? O banco é seu senhor de escravo, ele manda no seu dinheiro. E aí ele não negocia com você, e você vai lá e tenta negociar. Você vai lá e pede para ele, pelo amor de Deus, eu preciso colocar comida na minha mesa. Devolve o meu salário. Não tá tendo essa opção, senhora. Não tem essa opção. Vai lá e faz um empréstimo. Então, quando você tem o seu salário desprotegido, você fica escravo financeiro e não consegue negociar suas dívidas. É só você pensar um pouquinho. Imagina que eu tô devendo para você. Eu tô devendo para você. Aí o meu salário, ao invés de vir para mim, vai para você. Você vai entregar o dinheiro para mim antes de tirar a sua parte? É claro que não. Você vai parcelar para mim de uma forma mais justa, por um juro mais barato? Não, você quer receber o seu. Você acha que o gerente do banco está preocupado se vai faltar para o sorvete das crianças, se vai faltar para você comer uma pizza no final de semana, se vai faltar para você pagar a escola, abastecer o carro, comprar um remédio, porque seu filho e sua filha pegou uma gripe agora no frio? Então, quando você entende isso, a proteção salarial, que antes era uma coisa que você falava assim, será que eu posso? Você entende que é urgente, que enquanto você não protege seu salário, você não consegue sair dessa bola de neve de dívida. Então, esse é o primeiro erro. E por que eu tô te falando um erro? Porque antes de te falar o que você faz, eu preciso te mostrar o que você está fazendo de errado. Essa situação que tá do seu salário aconteceu porque lá atrás, de alguma forma, você autorizou. E a gente tá aqui agora para aprender a fazer do jeito certo. Só que aí a gente tem um agravante, né? Você tem esse primeiro problema, que é o seu salário cair no banco que você tem dívida. Aí você tem uma ótima ideia, que é ir falar com o gerente. Você fala assim, já sei, eu vou lá falar com o gerente, eu vou lá conversar, porque se eu conversar com ele, ele vai negociar alguma coisa para mim. Aí você para e pensa assim, eu trabalhei lá. O gerente não trabalha para você, o gerente trabalha pro banco. Ele vai fazer tudo que for possível ser feito para que o seu salário continue da mesma forma que está. Para que o seu salário continue caindo na conta corrente, eles pegando na hora que quer e não tem essa opção. Então, quando você vai falar com o gerente cheio de esperança, 3 coisas podem acontecer. Primeiro, ele vai dizer, não está tendo essa opção, senhora, não tem como, seu salário é pago aqui, não tem o que fazer. Se quiser, dá para parcelar. Então, ele nega. Ou ele te ameaça. Esse negócio de salário não tem como não, hein? Se você fizer isso aí, o banco vai além de pegar tudo, vai colocar seu nome no Serasa, vai te processar e te ameaça. Ou ele faz o que exatamente eu acabei cometendo esse erro. Vamos juntar tudo numa parcela só. Eu não precisei nem ir lá falar com o gerente, né? Porque eu mesmo tinha acesso ali ao meu sistema, a minha conta, eu mesmo fiz isso. Ele pega e oferece para você juntar tudo numa parcela só. Então, quando você vai falar com o gerente, em 99,99% das vezes, o que acontece é que você sai com uma dívida lá maior do que você entrou, ou com um pé na bunda dizendo que não tem essa opção, senhora. E eu vou falar bem português aqui pra você, eu não vou ficar enrolando não, porque é assim mesmo que vocês são tratados no banco. E hoje é aula de proteção salarial. Eu vou deixar muito claro pra você que se você pensar bem aí na sua cabeça, você foi no banco e você foi tratado igual um escravo por gerente. Eu tenho certeza, me coloca aí no chat, quem já foi no gerente e se sentiu maltratado, se sentiu discriminado, seja pela roupa que estava usando, seja pela sua situação financeira, coloca eu nos comentários. E para quem tá mandando um monte de pergunta aí sobre se é possível fazer, fica comigo, a gente já vai chegar lá. Se você não prestar atenção nisso que eu tô falando aqui agora, você vai chegar amanhã e vai pegar e vai ir falar com o gerente. E não vai ficar salva, Ana. Se isso é uma prioridade na sua vida, senta aí e assiste a aula. Se não é uma prioridade na sua vida, deixa o banco continuar pegando seu salário. Mas não é pra Ana, mas é pra todo mundo, tá? Fica aqui que a aula tá rolando ao vivo, tá? Olha a quantidade de gente que já passou por isso, de se sentir coagido no banco. Então, você já sabe que isso não funciona. Aí, né? Beleza, fui falar com o gerente. Mas aí as pessoas têm mais uma grande ideia, que era o que estava rolando aqui nos comentários. Já sei, eu vi aí que tem um negócio de portabilidade. Eu vou portabilizar o meu salário.
né? Vou lá e vou entrar lá no aplicativo do banco novo, vou abrir uma conta digital e vou fazer a portabilidade. Aí a pessoa faz isso na ideia de tipo assim, vai dar certo, né? Vou proteger o meu salário. Antes de fazer a portabilidade, o que o banco faz? Pega 30% de novo. Pegou 30% na fonte, mais 30% aqui embaixo. Por que não funciona só fazer a portabilidade? Porque você pode não se lembrar, mas você assinou um monte de documento para o banco. A abertura de conta, contratação de cartão, contratação de limite, contratação de empréstimo, tudinho. Em todos eles você não lembra, você não leu muito provavelmente. Você assinou lá no li, aceito e concordo, não leu P nenhuma. E aí você autorizou o banco fazer cada coisa que se você ler, você cai para trás. Você autorizou o banco mexer no seu salário, na poupança, na sua vida, nos seus sonhos, em tudo. Você é um escravo financeiro. Desculpa, tá? Falar tão abertamente assim. Você não lembra, mas você assinou. Então, só fazer a portabilidade, que é uma coisa que algumas pessoas conhecem, não funciona. Porque a própria resolução 5.058 do Banco Central, é para vocês gritarem do outro lado, a resolução autoriza o banco fazer essa retenção na conta salário. A resolução foi atualizada recente, inclusive, deixando isso bem claro. Autoriza porque você autorizou. Então, proteger o salário não é fazer portabilidade. Porque fazer portabilidade não cancela uma série de autorizações que você deu para o banco e um monte de dívida. Agora, me conta aqui, tem alguém que já fez portabilidade e o banco continua descontando? Fala, eu já fiz portabilidade. Escreve aí para eu saber. Então, quando você só faz a portabilidade, também não funciona. É o terceiro erro que as pessoas cometem, de simplesmente fazer a portabilidade. Agora, né? Tem mais um, não acabou ainda, né? Digamos que a pessoa fez a portabilidade, ela pegou, tirou o salário do banco e ela não tá tendo desconto nenhum. Tirou o salário do banco. Ela foi lá, ela é espertinha, viu uns vídeos de graça na internet e fez a portabilidade, né? E aí, inclusive, o Felipe, várias pessoas estão escrevendo aqui, cancelamento da autorização. Falei, calma que não vamos chegar lá. Você tirar o salário do banco na tentativa de proteger o seu salário e simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva eu, é como se você cavasse uma própria cova para você se jogar lá dentro. Por quê? Olha o que você fez. Você constituiu uma prova legal de que você assinou um monte de documento dizendo eu vou pagar, desconta de onde você quiser. E aí você, de repente, pica a mula. O nome disso é má fé e calote. Mas no Brasil, depois de 5 anos, a dívida caduca. Você é salariado, meu amor. Você tem renda fixa. Você não é o Zé Joãozinho, que é autônomo e mora na periferia e não tem nome, não tem renda comprovada. Você é salariado, meu amor. Seu salário é declarado para o imposto de renda. E se você simplesmente pica a mula, o banco pode executar você. Porque você cava uma prova de má fé e calote. E quando eu falo isso, a galera já começa a me cancelar. Começa a me cancelar porque não é vocês que lida com a galera chegando chorando aqui com execução judicial no colo. Tendo que pagar advogado 10, 20 mil para tentar parar a execução. Porque o banco vai chegar, olha aqui, má fé e calote, o filho da mãe disse, pegou o empréstimo, gastou o dinheiro e picou a mula. Ainda fez isso por portabilidade, dizendo assim, não vou pagar. Então não adianta você querer simplesmente zarpar do banco sem negociar suas dívidas. Você vai cavar uma cova para você, vai ficar correndo risco de ter um problema, ao invés de fazer o contrário. Proteção salarial do jeito certo, abre a porta de negociação. Banco, eu sou honesto, eu não quero ser executado, eu não quero dar o calote. Banco, eu tenho endereço físico, eu trabalho numa escola XYZ, eu não sou. Quem aí já ouviu alguém que foi executado? Coloca aí. Então, assim, a galera começa a fazer um monte de coisa. Eu falei pra vocês de 4 erros que as pessoas às vezes fazem na tentativa de acertar
que não resolve o problema. Se você tá me assistindo, é porque você não quer ficar dando baile no banco, você quer resolver seu problema. Você quer resolver suas coisas, você quer sair desse caos que você tá, você quer parcelar de um jeito que você possa pagar, você quer pegar aquele salário que eu peguei aqui, ó. Ah, eu ganho R$1.000, eu ganho R$1.000, beleza, 300 tá no consignado, sobrou 700. Pô, banco, eu te pago 100 por mês, ou que seja 200, eu te pago, vamos parcelar? Porque aí fica justo, né? Sobra pelo menos aqui R$600 para eu passar o mês. E aqui eu tô dando o exemplo de 1.000 para ficar mais fácil de vocês pensarem. Literalmente, de vocês pensarem assim, pô, peraí, se eu ganho 3, a Dade tá me falando que existe uma possibilidade de parcelar. Então, entendendo que tudo que eu falei, você não faz, você pode entender assim, poxa, essas coisas que eu fiz na tentativa de acertar, na verdade, vão me afundar ainda mais no problema. Agora, eu vou começar a falar o jeito certo para você. Agora você entendeu o jeito errado e agora o jeito certo. Ó a galera comentando aí no chat que alguns já ouviram falar, outros não ouviram falar. Então, assim, existem pessoas que querem dar o baile no banco, no mês seguinte o banco vai lá e tira todo o salário, não sobra R$1. Antes descontava 30%, agora descontava muito mais. Agora vamos lá, vamos começar junto agora a entender o que você faz para proteger o seu salário. Como é que você faz? O que precisa ser feito sem que você faça nada errado, sem que você corra risco de ter uma execução, sem que você deite a cabeça no travesseiro e fica preocupado se amanhã vai aparecer um oficial de justiça na sua porta, sem você ficar naquela dúvida, meu Deus, será que tá certo? Será que vai funcionar? Será que não vai? Vamos juntos, tá? Como eu falei no começo da aula, isso aqui serve para qualquer tipo de recebimento de salário. E eu tô falando isso porque eu abri a boca para falar de proteção salarial, a galera começa, porque no meu caso, deixa eu te contar um negócio, você não é um ET. ET, por enquanto, não foi comprovada a existência. Você tá no Brasil, você recebe salário, em alguma dessas coisas que eu vou falar aqui, você tem que se enquadrar. Enfia isso na sua cabeça. Eu tô falando várias vezes porque essa coisa de o meu caso é diferente, ferra com a tua vida, porque aí você desiste de fazer, você desiste de arrumar, você desiste de corrigir. Então, passo número 1 para proteger o salário em 30 dias, falar com o seu RH, com o setor que paga o seu salário, ou é financeiro ou é RH. Eles são as únicas pessoas que sabem qual é a regra do órgão para pagamento. Você entrou nesse órgão sei lá quando, e esse órgão ou empresa, ou você está recebendo aposentadoria, o benefício do INSS, quando eu falo RH, o INSS entra como um pagador aqui também, tá? Então já não pensa assim, mas no meu caso eu não tenho RH, você tem o INSS te paga. Então o INSS entra aqui como um empregador, como um pagador, como um RH, vamos assim dizer. E quando eu falo de falar com o seu RH e que existem opções, é porque, por exemplo, você tem lugares em que você pode receber onde você quiser. É a exceção, tá? Livre opção bancária é quando você só dá o Pix. Ai, deposita aí o Pix. É muito comum para empregada doméstica, é muito comum para quem trabalha no mercadinho pequenininho, paga no Pix. Agora, lá no Ministério Público, no Exército, na Justiça Federal, existe a livre opção bancária com opções. Então, às vezes, a pessoa trabalha naquele órgão e ela nem sabe que ela pode mudar de banco. Ela nem sabe qual é a regra que funciona. E isso muda. Isso pode mudar. O seu órgão pode, amanhã, criar um convênio novo. E aí você não sabe. Outro exemplo muito comum é quando existe a conta salário, que é o mais comum. Isso aqui é o mais comum. A livre opção bancária não é o mais comum. O mais comum é a conta salário com direito à portabilidade. Mas existem 2 tipos de conta salário. Existem órgãos que oferecem a conta salário em um único banco, exemplo, BRB, Banrisul, que são os polêmicos aqui na internet, né, que a gente fala. O Banco do Brasil, por exemplo, é detentor da folha do governo do estado. É o jeito mais comum, é conta salário com uma única opção, que é o mais comum, inclusive. E também tem o INSS. Então,
Você tem 5 formas de recebimento. Eu fiz até um papelzinho aqui para vocês decorarem, tá? Você tem 5 formas de recebimento de pagamento. E só o seu RH pode te falar qual é. Vou colocar aqui para vocês, vamos ver se vai dar certo para vocês enxergarem. Então, número 1, livre opção. Você recebe onde você quiser. Isso aqui não tem nada a ver com portabilidade. É você dar o número da conta. Você tem aqui a livre opção seletiva, com opções que eu chamo, que são os 4 bancos para você receber. Você tem a conta salário com opções, que é quando o seu RH dá mais de uma opção de banco para você receber. Você tem a conta salário sem opções, que é mais comum, inclusive essa é a sem opções, exato. É a sem opções. E você tem o INSS. Essas são as 5 possibilidades, não tem como ter outra. Literalmente falando, não tem como ter outra. E como que os meus alunos fazem para descobrir isso com o RH? Eu sugiro que você mande uma carta, que você escreva, tem que ser escrito. Então, os meus alunos fazem isso usando uma carta, que é para conseguir uma resposta decente do RH. Não é o Zé Joãozinho do RH que vai te responder. Então, o primeiro passo é entender qual é a regra, como ela funciona, porque às vezes você pensa que seu trabalho é quadrado, que só é de um jeito, e o seu trabalho dá mais opções e você nem sabia disso. Então aí tem outra coisa, quando eu falo do RH, a galera fala, mas eu nem sei onde é que fica meu RH, mas eu sou do interiorzinho de Pindamonhangaba e eu presto serviço para o governo de São Paulo. O governo de São Paulo tem esse lugar, a prefeitura de Pindamonhangaba tem esse lugar. Todo lugar tem um setor que paga o seu salário e um lugar que deposita o seu dinheiro. Você trabalha para alguém. Então, primeiro passo, RH, para descobrir qual que é a regra que está funcionando aí. E esse é um passo que a galera desconsidera. A galera quer ir no banco. Você quer ir no banco sem nem saber qual que é a regra do teu órgão. Você não tem carta para abrir conta salário, você não tem nada. Aí, a coisa começa aqui, porque aí a galera fala assim, mas eu já tenho conta salário. E daí, o seu RH pode te falar que tem mais opções. E aí a galera deixa de saber disso por não ir atrás. Então eu queria que vocês comentassem aí. Quem já falou com o RH, coloca eu já. E quem nunca falou, coloca eu nunca. Vou pegar igual a Regiane colocou aqui nunca. Eu já, eu nunca. Para vocês me falarem. E quem é INSS, Eli? Eu falei aqui, INSS também tem um regime específico. Então o INSS paga por conta-benefício. E a conta-benefício é como uma conta salário. Então, o INSS é um pouquinho diferente, tem uma forma específica para ele, mas funciona assim. Então, quando a gente tem esse primeiro passo, o próximo, só daí eu vou poder dar o segundo passo. O segundo passo para proteger o seu salário em menos de 30 dias é descobrir se você tem ou não tem uma conta salário. Então, pode ser que você tenha, pode ser que você não tenha. E, meus queridos, essa conta salário não vai aparecer no seu aplicativo. O gerente vai jurar de pé junto que você não tem uma conta salário. Não tem, você recebe em conta corrente. Bobear, o seu RH vai dizer para você que não tem. E tem alguém aqui falando uma coisa que, já de longe eu já vejo aqui a pessoa que vai parar no passo número 1 se não prestar atenção no que eu tô falando. TJ só paga não sei na onde. Não é verdade, eu tenho vários alunos do TJ. O TJ tem livre opção com opções. Conta salário com opções, tem as 2 opções. Então, assim, literalmente mais. Para saber isso, vai ter que se informar. O que aconteceu é que algum gerente do Bradesco deu uma miguezadinha lá no seu órgão e saiu espalhando para todo mundo que o TJ só paga no Bradesco. Então, quando você começa a entender que você está vivendo uma escravidão, muitas vezes porque você não está indo atrás de se libertar, uma ficha começa a cair. Então, o passo número 2 tem a ver com identificar se você tem uma conta salário. Se você tem ou se você não tem, para você descobrir, você vai ter que ter documento para descobrir, e a única pessoa que pode abrir uma conta salário para você é a sua empresa que você trabalha. É só o INSS que abre a conta benefício, é só o emprego que abre uma conta salário. Não tem como você ir lá no gerente e pedir uma conta salário. Por isso que você bate lá
e tenta abrir uma conta salário e eles dizem que não tem como, porque eles não podem mesmo abrir. A conta salário só é aberta por solicitação da empresa. Não importa se é empresa privada, não importa se é empresa pública, não importa se é autarquia federal, se é Forças Armadas. Eu tô repetindo isso muitas vezes para vocês enfiarem na cabeça de vocês que não importa. A regra é para todo mundo que recebe salário. Em alguma das regras, a sua empresa vai se enquadrar, o INSS vai enquadrar, o seu órgão vai se enquadrar. Então, passo número 2, saber se você já tem uma conta salário e abrir essa conta caso você não tenha. E para abrir essa conta, o seu RH tem que dar essa carta. Então, quando você... peraí, tem uma carta que eu nem sei se tenho, se eu não tenho. Segundo passo, identificar a existência dessa conta salário, para que daí eu possa ir para o terceiro passo, que é ir no banco. Se você se lembrar um pouquinho, eu falei agora para trás que ir no banco é o que as pessoas fazem de supetão. Não fala com o RH, não descobre se tem conta salário ou não, vai perguntar pro gerente se tem conta salário. O gerente sempre vai dizer que a conta salário não tem não. Por quê? Porque está cadastrado transferência automática, o dinheiro passa num canto e vai para o outro. Então assim, quando você entende esses 2 passos que eu acabei de falar com o RH e entender a regra. Depois, entender se tem conta salário ou não. O terceiro passo é ir no banco proteger o salário, parte 1, eu falo, né? Que é a primeira etapa da proteção salarial. Só que eu vou voltar com a minha caixinha aqui e vou dizer para vocês que o quê? Ir no banco não é sentar lá de mão abanando e conversar com o gerente. Você precisa usar as resoluções e as regras que existem a seu favor, sabendo os seus direitos, de forma que seja impossível o gerente recusar atender a sua solicitação. E qual é a solicitação que é feita? A solicitação é: solicito que o meu salário do meu emprego cai na conta salário e fique aqui. Não vá pra cá. E eu tô batendo de propósito mesmo, pra acordar vocês. Então assim, ó, quando você... Porque vai proteger o seu salário, o terceiro passo envolve isso aqui. Tirar o vínculo, conta salário, conta corrente. Meus amigos, o banco vai fazer de tudo para evitar que isso aconteça. Porque isso aqui é a primeira quebra de vínculo. Ou seja, não tem a ver com portabilidade. É cancelamento de transferência entre conta salário e conta corrente, pautada por essa resolução aqui, resolução 5.058 do Banco Central. A mesma que, inclusive, autoriza o banco a descontar da conta salário. Mas primeiro você vai ter que usar essa daqui, que é para quebrar esse vínculo da conta salário para a conta corrente. Então, essa etapa exige que você conheça essa resolução, que é a 5.058 do Banco Central do Brasil, órgão responsável por fiscalizar as instituições financeiras. Bancos, estou falando de uma linguagem meio coloquial aqui, tá? Então, o Banco Central, ele criou uma regra para isso. Desde 2006 essa regra existe. Não é nada novo, só que muita gente não sabe. Só que aí tem a galerinha que, como eu falei, comete o erro de parar aí. Não pode parar aí, porque existe um quarto passo. Lembra que você deu um monte de autorização para o banco? Nem sei quantas autorizações você deu para o banco. Talvez você deu 20 autorizações para o banco mexer onde você quiser. Talvez você deu uma quando você abriu. Talvez você deu 3. Uma no cartão, uma no limite e outra no empréstimo. Não sei quantos papéis você assinou. E na boa, você não vai conseguir descobrir quantas autorizações você deu. Quarto passo para proteger o salário em menos de 30 dias. Revogar todas as autorizações que você já deu ao longo da sua vida para esse banco. Pare e pensa comigo, né? Peraí, então eu autorizei e eu tenho como revogar a autorização? Gente, aqui no Brasil, se você casa, você tem como divorciar. Por que com relação a banco você não vai poder revogar autorizações que você deu? Aí o gerente vai falar que não tem essa opção, né? Não tem essa opção, senhora. Resolução 4.790. Tá aqui, do Banco Central. E, né, pra galera que adora, quero entrar com o processo. Não precisa entrar com o processo. Isso já é um tema decidido pelo STJ. Tema repetitivo número 1085. É direito civil revogar autorizações já dadas. E o contrário disso é cláusula abusiva. Ah, eu vou entrar na justiça. Vai arregaçar de gastar dinheiro à toa, porque tá, desculpa a palavra, mas tá sendo trouxa. O STJ já redecidiu. Quando o STJ já decidiu, não precisa ficar discutindo na justiça, já tá decidido.
Dá para resolver amigavelmente. Só que para isso, não adianta ir lá no banco e falar: tem aqui essa resolução 4.790. Resolução 4.790 não faz no banco. Não faz. Não adianta ir no banco. Teve uma galera que escreveu aqui antes da aula começar: eu tentei fazer a resolução 4.790. Não faz. Não faz pelo banco. Meus alunos nem gastam saliva pedindo para o banco isso. Só através das hierarquias do sistema financeiro para conseguir usar tanto a resolução 4.790 ou levantar o tema repetitivo 1085 do STJ, caso eles decidam ainda mexer no salário. Então, proteger o salário não é difícil. Vamos recapitular? Não é difícil. É simples. Mas é fácil? Aí entra o ponto. Se é tão simples, se a portabilidade tá ali, ó, fiz portabilidade e foi negada. Por que a sua portabilidade foi negada? Adivinha, você não tem conta salário, meu amor. Por que é tão simples, Dagi, quando você fala e é tão difícil fazer? Então vamos recapitular? O que você está fazendo de errado? Primeiro, você deixou seu salário lá no meio do banco e assim tá. Você ainda não fez nada efetivo para resolver. Segundo, você me vai falar com o gerente. O gerente não resolve nada. O gerente vai pegar e vai dizer que não tem como. Terceiro, você vai dar uma despertinha e querer fazer a portabilidade. Ah, vai fazer a portabilidade. O banco continua descontando. Portabilidade não revoga a autorização que você deu. Quarto, você quer sair zarpar do banco e não pagar o banco para tentar dar um calote. Arruma um problema muito maior ainda porque as suas dívidas você não resolveu. Isso não funciona. Jeito certo, o que eu falei aqui? Passo número 1, entender a regra do seu RH. Precisa literalmente, eu recomendo, né, que as pessoas usem uma carta para fazer isso. Passo número 2, abrir ou descobrir se já tem uma conta salário. Passo número 3, cancelar a autorização para transferir da conta salário para conta corrente, que resolução 5.058 garante isso. Quarto passo, revogar as autorizações já dadas com base na resolução 4.790 e tema 1085 do STJ. É simples. Se é tão simples, por que tudo quanto é dia? Não tem um dia, gente. Não sei se a Brendinha tá ao vivo aí no chat. A Brenda me ajuda no direct, né? Não tem um dia que não chega alguém. E vocês acham que as pessoas chegam no meu direct sorrindo? Chega falando que tá a ponto de se matar. E eu vou usar o bem bom português aqui. Todo dia, é tão simples proteger o salário que todo dia tem alguém dizendo que vai cometer suicídio porque o banco pegou todo o salário. Todo dia um pai de família diz que não tem dinheiro pro remédio do filho e da filha. Esfriou agora. Esses dias alguém me mandou um direct falando isso. Dagi, não tem dinheiro pro remédio, pra gripe, inflamou a garganta. Todo dia tem alguém me mandando mensagem dizendo que não, que o banco pega todo o salário, porque tenta fazer a portabilidade e não consegue, porque tenta pedir a resolução 4.790 e o banco nega. Por quê? Porque as pessoas, elas sabem, às vezes, que existem, mas não sabem usar tudo que existe dentro do sistema financeiro para que aquilo de fato seja aplicado na vida dela. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, literalmente falando. Quanto está custando você trabalhar um mês inteiro e não ver a cor do seu dinheiro? Quanto está custando você não saber se o seu dinheiro vai dar? Quanto está custando você ter que cortar mercado, deixar de comprar carne, deixar de comprar manteiga, deixar de comprar requeijão, deixar de comer ovo o mês inteiro, deixar de comprar o biscoito que seu filho gosta? Porque o banco pega todo o seu salário. E se é tão simples, se as regras já existem desde 2006... Desculpa, gente. Por que caralhos tanta gente tá passando por isso? É literalmente o que me trouxe aqui para fazer essa aula. Porque as regras existem desde 2006. O Banco Central está trabalhando incansavelmente desde 2006 para tentar fazer essa coisa entrar no trilho e não entra. Toda hora os bancos dão um jeitinho, dão um jeitinho. E dão um jeitinho muito pautado nos documentos que você assina sem ler. Então, quando surgiu a resolução 4.790, os contratos começaram a aparecer. Essa autorização é irrevogável, irretratável e incancelável. Cláusula abusiva. A Márcia está falando aqui para mim. Ah, mas como fazer? Márcia, acabei de falar os 4 passos. Acabei de falar. Só que o que acontece? Eu falo o número da resolução,
tem mais de 4 mil vídeos meu espalhado entre Instagram e YouTube. Tem mais, isso que eu tô falando não é um conhecimento escondido numa caixinha, tá no Google. Por que tem tanta informação e as pessoas não fazem? E eu te digo por que as pessoas não fazem, porque ela encontra obstáculo. É o gerente, elas não têm o argumento para responder, elas não sabem exatamente como fazer o pedido em tal lugar, e agora eu quero dizer isso para vocês de forma clara, direta e objetiva. Clara, direta e objetiva. Eu tô aqui hoje exatamente porque há anos eu escuto milhares de pessoas me dizendo que o banco pega o salário, mesmo com um monte de informação na internet, mesmo com trocentas aulas que eu já fiz com proteção salarial. Eu fiz várias aulas gratuitas de proteção salarial. Tem gente que me acompanha aqui há 6 meses. Quem me acompanha aqui há mais de 2 meses e ainda não protegeu o salário, coloca eu. Então, se a partir do momento que eu vi isso, eu falei assim, cara, eu sei que tem como proteger o salário usando todas as regras do sistema financeiro, sem fazer nada errado, de forma honesta, de forma segura e de forma simples, usando as hierarquias do sistema financeiro. A pessoa só tem que passar por esse caminho, de entender o caso dela no RH, ela tem que conseguir abrir a conta salário de acordo com o caso dela, porque são 5 possibilidades, como eu falei. Ela tem que conseguir cancelar a transferência da conta salário para a conta corrente e ela tem que conseguir fazer a resolução 4.790 com base ali, tanto na resolução quanto no tema 1085. E aí, turma, direto e reto, pensando em você, que quer proteger o salário, não quer ficar batendo cabeça, caçando conteúdo na internet e não conseguindo, eu desenvolvi um desafio. Desafio PS30, que é literalmente um passo a passo, anota aqui, com cada milímetro, cada vírgula e cada palavra que você precisa fazer para proteger o seu salário com 30 dias. Em 30 dias. É exatamente isso. Eu desenvolvi um desafio chamado PS30. Porque eu sei que é simples proteger o salário, mas não é fácil. Porque se fosse fácil, eu não tinha milhões de brasileiros sem conseguir fazer isso. Então, o que é esse desafio PS30, Dage? É um desafio onde eu vou entregar para você como é que você fala com o seu RH. Aqui que tem que falar com o RH, eu já falei para você. Como é que você fala com o RH? O que você escreve para o RH de acordo com o seu caso? Seria impossível, turma, eu pegar uma live com todas essas quantidades de pessoas que tem aqui e eu falar, escreve isso aqui. Quem trabalha na aeronáutica é de um jeito, quem trabalha no Ministério Público é outro, quem tá no INSS é totalmente diferente a forma de mudar de banco, ou seja, cada tipo é um tipo. Então, no desafio PS30, eu tenho lá direitinho como é que você descobre a sua modalidade, como é que você fala com o RH, como é que você escreve. Para você entender, primeira etapa ali, que é como falar com o RH. O que mais que tem no desafio PS30? Como é que eu protejo o meu salário de acordo com o meu caso, porque tem um tipo para cada situação. E eu não vou ficar só falando, eu vou mostrar para vocês, porque eu quero que vocês vejam que a proteção salarial é simples, mas que ela precisa ser seguida um passo a passo para ela conseguir ser feita. Então eu quero mostrar para vocês o desafio PS30 por dentro. O que é isso para cada caso que a Dage tanto fala, que cada caso é um caso, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá que eu vou abrir meu sistema. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui para vocês e mostrar aqui o que é isso. Dage, o que é isso que você está falando pra gente? Então, você está me dizendo que eu tenho 5 possibilidades de recebimento de salário. Exatamente. Você tem a possibilidade de livre opção, você tem a livre opção parcial, você tem a conta salário com opções, a conta salário sem opções, você tem o INSS e tem exceções também. Então, tem pessoas que têm casos diferentes. Ah, Dage, então, de acordo com o meu caso, eu vou falar com o RH para conseguir, e aqui eu disponibilizo todos os arquivos, o que você precisa para falar com o seu RH. Dage, eu descobri que eu tenho livre opção bancária, então você tem que seguir esses passos aqui. Então tá cada coisinha que você precisa fazer para proteger o seu salário. Dage, eu tenho livre opção bancária, eu sou do exército, Dage, então eu tenho livre opção bancária com opções. Tá aqui, opa, peraí, deixa eu tirar daqui. Tá aqui tudo que você precisa fazer se você tem opções para proteger o seu salário. Dage, o meu caso é aqui do governo do Mato Grosso, é aqui da prefeitura de não sei das quantas, o meu caso é conta salário. Como que eu vou fazer a conta salário? Então assim, ó, tá aqui, conta salário, eu preciso abrir a conta salário. Então, como que eu vou pedir
que eu tenho que levar no banco, cada cartinha que tem que levar no banco, como é que registra a resolução 4.790, o que escreve na resolução 4.790, o que tem que falar na resolução 4.790, de acordo com o seu caso, porque de acordo com o seu caso, a resolução 4.790 é de um jeito e de acordo com outro caso é de outro, vai depender do seu caso. INSS é diferente, tem que fazer um procedimento no meu INSS, depois tem que proteger o salário usando as resoluções. DAGE, e se no meu caso eu tenho imóvel financiado com taxa bonificada? DAGE, eu trabalho no banco igual você trabalhava. Então, assim, literalmente, para cada coisa, para cada tipo de recebimento de salário, existe uma forma de proteger o salário. Então, quando eu desenvolvi o desafio, deixa eu voltar para vocês aqui que eu quero ver vocês, quando eu desenvolvi o desafio, foi pensando nisso, porque informação tem de graça. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte para vocês. Tudo isso que eu mostrei agora é o desafio PS30, é o desafio que eu criei, tá? É um desafio que tem todo o passo a passo para você seguir. Então, assim, ó, quando você pensa assim, peraí, eu vou ter cada palavrinha que eu vou falar, eu vou fazer cada coisinha. Cara, realmente eu já vou adiantar pra vocês, barato não vai ser não. E inclusive eu tô vendo já uma galera falando aqui que, porque meu caso é diferente. Vou dizer pra você, isso aqui, cada palavrinha que você fala, se você for pagar um advogado pra fazer, que é o que a galera faz, ou seja, ao invés de usar tudo que já existe gratuitamente, a galera quer pagar o advogado. Por baixo, R$2.000. Por baixo, honorário advocatício. Para fazer um negócio que você mesmo pode fazer. E que você não tem os R$2.000 para pagar. Eu imagino que você não tem os R$2.000. E aí, quando eu falo assim, vou vender um desafio para você. Eu vou te entregar tudo prontinho, você vai copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. Quanto que custa não saber proteger o seu salário? Aí eu quero perguntar para você. Quanto que tá custando não saber proteger o seu salário? Fala para mim. Quanto é que tá custando? Você tá aí me acompanhando, tanta gente que falou que já me acompanha há um tempão não tá com salário protegido ainda. Quanto tá custando? Quanto tá custando deitar na cabeça no travesseiro e não conseguir dormir? Quanto tá custando você ficar tentando negociar dívida parcelando fatura do cartão, renovando o 13º? Eu corto minha mão no fogo, coloco minha mão no fogo que você antecipou IR, antecipou o 13º, que agora já tá chegando na hora de fazer. Então, assim, direto e reto, porque literalmente, turma, não vou dar volta aqui para vocês. Vou dizer direto e reto aqui para vocês. O desafio PS30, e eu estou literalmente fazendo uma loucura aqui, o desafio PS30, com todo esse passo a passo do que você precisa fazer em cada uma das situações do seu caso, para o seu caso, vai custar isso aqui, vou até colocar na tela. 12 vezes de R$19,70. R$197 para você proteger o seu salário, sem fazer nada errado, de forma honesta e segura. E agora, você tem 3 opções. Primeiro, esquece tudo que eu falei. Esquece tudo que eu falei, vai viver sua vida, vai continuar trocando carne por ovo, né? Só você sabe o quanto que tá custando o que você tá passando. Segunda coisa que você pode fazer, tenta fazer sozinho. Muitos dos que estão aqui já estão tentando fazer sozinho, batendo cabeça. Ó o pessoal falando, tá de graça. Faz sozinho. Terceira opção, se inscreve agora no desafio PS30. Faz o que tem que fazer e daqui 30 dias, você vai estar com o seu salário protegido. E de verdade, nem eu e nem o meu time vai responder perguntas sobre tá caro, faz no boleto parcelado, na boa, DAGE sendo DAGE, te vira. Se você não tem R$97 para proteger o seu salário, não é para você isso aqui. Deixa sua vida do jeito que tá, vai tentar fazer sozinho, porque de verdade você perdeu a noção total da realidade do que você precisa fazer para resolver seu problema. De verdade, eu tô sendo aqui DAGE sincerona, faca na caveira, como sempre sou. Então assim, para você se inscrever, o que você precisa fazer agora é apertar aqui o botão que vai estar ou aqui embaixo, ou na descrição do vídeo, para quem tá assistindo no YouTube, ou no chat. O meu time colocou aí fixado no chat e se inscrever agora. Gente,
Um super beijo, espero que vocês tenham entendido e fico muito feliz de ter conseguido trazer essa oportunidade para vocês, que para mim é literalmente como é o nome da palavra? Um movimento que a gente está criando para que cada vez mais famílias tenham seu salário protegido e possam sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Tchauzinho, gente!